Olá, meu querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. E nesse momento, nós vamos estudar a Palavra de Deus juntamente com a lição da Escola Sabatina. E estamos na lição de número 11, que vem com o tema O Inferno que Deus não criou. Em Malaquias capítulo 4, dos versos 1 a 3, a Bíblia nos diz: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você vai para a cultura secular, você percebe que na sociedade há um vislumbre do que seria esse inferno. E sempre quando você vai para a cultura ou para as outras religiões, sempre quando vai tratar acerca do destino dos ímpios, daqueles que fizeram mal, mostra um local de punição, e este local de punição será algo eterno. Mas quando você vai para a Bíblia, você percebe que, mesmo havendo um local de punição, mas esse local de punição, ele não é eterno, mas tem um fim, que é destruir o mal, destruir Satanás e aqueles que aderiram a esse mal. Quando você vai para o domingo, como criar um ateu, você percebe que esta doutrina afeta a moralidade de Deus. A doutrina do tormento eterno afeta a moralidade de Deus. Quando você vai para a história de Charles Darwin, ele vai dizer o seguinte acerca dessa doutrina: é difícil imaginar por que alguém desejaria que o cristianismo fosse verdadeiro, já que, de acordo com o texto bíblico, as pessoas que não creem, incluindo meu pai, meu irmão, quase todos os meus melhores amigos, seriam punidos eternamente. Essa é uma doutrina abominável. E aí, quando você vai para a Bíblia, você descobre que o ensinamento bíblico verdadeiro é o da aniquilação. Não é que as pessoas que praticaram mal, que não aceitaram a Cristo como seu salvador pessoal, serão punidas eternamente, mas sim elas serão aniquiladas. E qual é o resultado da aniquilação? É uma destruição definitiva do mal para sempre. Então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos entender como isso vai funcionar. E aí, na parte de segunda-feira, os maus queimarão para sempre. E aí, Malaquias capítulo 4, dos versos 1 a 3, a Bíblia nos diz que no grande dia do Senhor haverá um acerto de contas, sendo que os ímpios serão destruídos. Eles serão queimados até se tornarem cinzas. E este ato será tão intenso que a Bíblia nos diz que não haverá nem raiz, nem ramo. Ou seja, o plano de Deus é erradicar completamente o mal para garantir a paz no universo. Naum capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que a angústia não se levantará duas vezes. Quando você vai para Ezequiel, capítulo 28, dos versos 18 a 19, você vê que Satanás, o inimigo de Deus, será reduzido às cinzas. Quando você vai para Obadias, no capítulo 1, versículo 16,
a Bíblia diz que os ímpios serão como nunca tivessem existido. Ou seja, quando vai tratar acerca do juízo dos ímpios, a partir desses textos você percebe que eles não permanecerão para sempre na presença de Deus. Ou seja, meus queridos, esta destruição final é, na verdade, um ato de misericórdia. Por que Deus precisa destruir o mal? Para garantir a paz do universo. Se Deus não destruísse o mal por completo e os ímpios permanecessem punidos para todo sempre, então, na realidade, o mal é imortal e Deus não teria esse poder para destruir o mal. Então, os ímpios ou os maus queimarão para sempre? Não. Eles serão punidos, cada um de acordo com suas obras, mas no final eles serão exterminados. Na parte de terça-feira, o objetivo da lição é analisar alguns textos do Novo Testamento que parece dar uma ideia de que os ímpios, juntamente com Satanás, serão punidos para todo sempre. Alguns vão se apoiar no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que a Bíblia diz: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Ou seja, Deus chega diante dos ímpios e diz: Apartem-se de mim para o fogo eterno. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar é o seguinte: é que o fogo não foi preparado para as criaturas de Deus, ou seja, para o ser humano, mas sim para o diabo e seus anjos. Ou seja, meus queridos, por que o fogo é destinado para Satanás e seus anjos? Porque foram eles que provocaram o mal no planeta Terra. Aí talvez você me pergunta: Gabriel, se este fogo é destinado para Satanás e seus anjos, por que Deus se dirige a um grupo de homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, ao ponto de dizer o seguinte: olha, vão para o fogo? Por quê? Porque, infelizmente, eles encarnaram o próprio mal. O fogo foi preparado para aqueles que foram um combustível para o mal reinar no planeta. Mas muitos resolveram se apegar nesse mal. Eles se apegaram de uma tal forma que o mal tomou conta deles. E quando você vai para o livro de Judas, você encontra essa nomenclatura, fogo eterno. No versículo 7, Judas diz que as cidades de Sodoma e Gomorra, elas foram postas como exemplo. E elas estavam sendo queimadas até os dias de hoje. Ou seja, estavam sendo queimadas eternamente. Mas se você for para a cidade de Sodoma e Gomorra, a localidade, você vai encontrar fogo? Você vai encontrar uma cidade sendo queimada nos dias de hoje? Não. O que era que Judas quer nos enfatizar? É que a destruição delas é total. Ou seja, quando a Bíblia diz que o fogo é eterno, não é porque eles queimarão para sempre, mas porque suas consequências são eternas. Ou seja, Sodoma e Gomorra jamais seriam reconstruídas. As consequências do pecado de Sodoma e Gomorra é uma destruição total e eterna. A mesma coisa dos ímpios. Porque eles queimarão eternamente. Não é que eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Não. É porque jamais eles voltarão a ter vida. Mas eles serão exterminados por completo. Salmo 37, a Bíblia diz que os ímpios perecerão e desaparecerão como desaparece a fumaça. Mateus capítulo 3, versículo 12, outro texto em que muitos se apoiam
para dizer que o ímpio queimará eternamente, diz que o fogo que nunca se apaga. Por que a Bíblia diz que esse fogo nunca se apaga? Porque trata-se de um fogo que cumpre o seu propósito até o fim. Então ele só vai existir enquanto houver algo para queimar. Por isso a Bíblia diz que é um fogo que nunca se apaga. Não haverá meios para apagar esse fogo. Enquanto houver uma molécula de pecado, esse fogo permanecerá queimando. Quando ele exterminar por completo todo o mal, todo e qualquer ramo ou raiz de pecado, o fogo desaparecerá. Só que, enquanto muitos dizem que os ímpios viverão para sempre sendo atormentados, ao contrário deste argumento, desta fala, o que nós vemos nas Escrituras é que há um grupo de pessoas que permanecerão eternamente reproduzindo a glória de Deus. Quem são esses? Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram submissos ao nome do Senhor. Aqueles que depositaram sua fé, suas esperanças naquele que morreu na cruz do Calvário. Ou seja, aqueles que não lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que não depositaram sua fé em Cristo, estes perecerão, como está em toda a Escritura. Mas aqueles que foram salvos pelos méritos de Jesus, estes permanecerão para todo o sempre na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, chegará um dia em que o teu juízo há de se manifestar em toda a terra. E quando esse dia chegar, haverá dois grupos de pessoas. Aqueles que receberão a vida eterna e aqueles que receberão a morte eterna. E, infelizmente, estes que receberem a morte eterna serão separados de ti. O fogo será derramado sobre eles. E dependendo do grau do pecado, do grau da iniquidade, eles serão queimados e serão exterminados para todo sempre. Mas, Senhor, eu quero orar por mim e por este que ora juntamente comigo, que possamos nos preparar para ouvir dos teus lábios: vinde benditos de meu Pai, nos abençoe, derrama sobre nós o teu Espírito, em nome de Cristo Jesus eu suplico. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: Apologética, a verdade em tempos de dúvida.